Bem, eu já tinha decidido que eu ia parar alguns programas de falar sobre o assunto proibicionismo e legalização aqui no canal, só que essa semana agora que passou, rolou mais uma etapa que até poderia ser vista como um progresso, embora na realidade eu entenda que na prática beira a insignificância, né? Que foi uma nova lei sobre a descriminalização da maconha com relação a usuários. Basicamente agora é contra a lei alguém ter assim uma conduta errada com um usuário que está portando 40 gramas ou menos, né? Para começar, o que é 40 gramas exatamente? Muitas pessoas não sabem, né, identificar isso simplesmente através da informação, né? Mas basicamente, ilustrando de forma simples, gente que é pega com dois baseados no bolso, algo nessa linha, jamais pode ser levado até a delegacia por causa disso, embora ele ainda assim vai ter a substância apreendida, né? Então por que eu falei que isso é praticamente insignificante? Porque, para começar, ainda policiais abusivos terão os comportamentos abusivos, independentemente de ser contra a lei, afinal, mesmo que isso tivesse na lei que o usuário pudesse ser levado até a delegacia, na lei não estava dizendo que o usuário podia ser agredido durante a abordagem, que ele podia ter os seus aparatos apreendidos, como a seda, como por exemplo o esmurgador, né? Ou que, enfim, ele poderia ter sido obrigado a ingerir a maconha dele, que nem muitos maconheiros que eu conheço já passaram por aí. Então a lei nunca permitiu que esses policiais agissem assim, ela ainda não permite, né? Mas, independentemente se não houver uma mudança cultural a respeito de como que o brasileiro enxerga a maconha, e quando eu falo do brasileiro, envolve todo o povo brasileiro, inclusive os policiais, né? Enquanto não houver essa reflexão muito mais de uma forma, muito mais assim, didática mesmo, tá ligado? Porque, assim, o brasileiro, ele foi ensinado a criminalizar a maconha e ter uma visão sobre a substância. Quer ele saiba ou não, mas eu estou passando essa informação aqui para ti. Caso tu é um proibicionista fervoroso e por alguma razão tu ainda está me escutando até aqui, eu tento trazer esse tipo de pauta para o meu canal, porque eu sei da importância que esse tema é para a construção de uma nação, tá ligado? Literalmente, a forma que o país decide lidar com a sua substância, sabe? Quais políticas estão presentes ou não na educação, como é que rola a distribuição, como é que faz parte o acesso. Eu acredito que esse tipo de coisa é assim fundamental para uma nação prosperar de forma decente, ainda mais numa civilização com os tamanhos que o Brasil tem, tá ligado? Eu não acredito que o Brasil possa endireitar-se de maneira significativa enquanto várias políticas públicas não mudarem, e uma delas tem a ver com a legalização e o proibicionismo. Então eu vou ter que mais uma vez passar por alguns pontos que eu vou tentar entrar em temas que eu não tinha sido específico nos últimos 2, 3 vídeos desse canal, né? O proibicionismo ele surge como uma ideia que ele vai ajudar a solucionar dois problemas que a legalização também quer lidar. E por que eu estou falando disso? Porque essa descriminalização não é legalização, sabe? Não mudou a política, sabe? Ainda é um país proibicionista, só que agora menos usuários podem ser presos por causa de serem usuários, mas a gente ainda sabe que gente que quiser fazer com que gente fique preso de forma ilegal vai ter essa opção, visto que várias das pessoas que são encarceradas nesse país sequer foram julgados ainda por juízes, sabe? Então, assim, infelizmente é um avanço no ponto de vista assim, de que é melhor isso do que não acontecer absolutamente nada, mas na prática é equivalente ao nada, tá ligado? Infelizmente, só não dá pra dizer que é pior do que tava, entendeu? A única coisa que não dá pra dizer é que essa mudança na lei do Brasil aqui é pior do que tava antes. Não é pior, mas de um ponto de vista estrutural e cultural faz diferença nenhuma, né? Então, assim, o proibicionismo ele deveria ser uma política que visa querer combater o tráfico. Para começar, eu sempre acho bom as pessoas entenderem que o tráfico não existia até que existia o proibicionismo, né? O comércio das substâncias sempre teve a legalidade anterior ao momento que elas se tornam ilegais. E todas as experiências de proibicionismo deram errado, né? E as pessoas têm que entender também que essas políticas, assim, elas surgem não apenas de uma maneira arbitrária, mas elas já surgem em mercados estabelecidos, sabe? Eu vejo muita gente tentando fazer usar um argumento falso e escuso contra a legalização, de que a ideia de que as substâncias estarem legalizadas vai aumentar o acesso, vai ter muito mais pessoas que fazem consumo, né? E daí eles fazem também aquela coisa assim de cherry picking, tá ligado? Que é escolher especificamente, mas tem países e tem estados, por exemplo,
tudo que está dando errado em experiências nos Estados Unidos, os caras gostam de apontar também, mas eles não admitem que isso daí acontece em todas as esferas do jeito que os Estados Unidos gere a sua cultura, entendeu? É o país que tem o maior número de obesos, por exemplo. Então, os Estados Unidos é o país dos exageros. Ele é um exemplo de um país que toma decisões de política pública visando o bem-estar social. Eu estou introduzindo essa palavra porque esse tipo de experiência está acontecendo ao redor do mundo muito antes dos Estados Unidos, sabe? Os Estados Unidos é apenas um país que é um eixo aqui do Ocidente, é extremamente polarizador. Tudo que acontece lá se torna discussão para o bem ou para o mal aqui, né? E as pessoas sempre ficam usando como exemplo. Então, assim, mas os Estados Unidos está por essa experiência de legalização da maconha, já mostra como esse paradigma mudou no Ocidente de modo geral, e o Brasil segue na vanguarda como um dos países mais retrógrados e atrasados nessa questão, tá ligado? O ponto é, tentaram fazer o Ocidente se tornar proibicionista contra certas substâncias, embora outras nunca foram criminalizadas e nem mesmo deveriam ser, mas aqui no Brasil nem tentaram fazer a experiência de lei seca. Nos Estados Unidos tentaram, deu super errado, e é exatamente o que acontece com qualquer outra substância. Existe um mercado já estabelecido, entendeu? Não é como se as pessoas não soubessem que existe maconha. Já existe maconha aí. E já existe há muito tempo, antes de proibirem também, e as pessoas já tinham acesso e as pessoas já eram usuários. Não está sendo um negócio criado novo, sabe? Isso que as pessoas não entendem. O mercado já está aí. Então legalizar não é uma coisa que é um incentivo para quem nunca fez uso chegarem atrás, sabe? Não é essa lógica que funciona. Inclusive vários países que são legalizados historicamente há décadas falam que muitas vezes jovens não fazem uso, sabe? E daí esse aqui é um assunto que, como eu já mencionei algumas vezes aqui, eu pesquiso faz tempo, faz assim, uns 8 anos, e todos os meses eu fico me atualizando, vendo esse fenômeno em vários lugares do mundo. E cada vez mais eu aprendo sobre como cada país tem a sua cultura com certas drogas, mas citando um caso específico como a Holanda, Amsterdã, é um país que eles dizem que está há décadas com o número de usuários de maconha bem estabilizado, não cresce, a grande maioria das pessoas que fumam maconha naquele país são turistas. Os jovens lá não são mais adeptos a fumar maconha do que em outros países em que a maconha é ilegal, entendeu? É assim, para verem que um país pode estar com essa experiência rodando faz tempo, ele não se perde, ele não sai dos trilhos, entendeu? Legalizar maconha nunca fez nenhum país se tornar mais violento, mais corrupto, mais criminoso. Assim como também eu já vi gente que vem com um argumento meio que eles fazem parecer que a legalização da maconha é uma medida assim ineficaz, porque o maior poder do tráfico ainda vem de outras substâncias que vão se permanecer na ilegalidade. E de um ponto de vista isso pode ser verdade, mas essa verdade não deixa de... essa verdade não faz com que legalizar a maconha não seja um avanço civilizatório por si só, entendeu? Eu falo assim, ó, com calma, com convicção, entendeu? Eu espero que quem esteja me ouvindo aqui, alguns de vocês sejam proibicionistas e estejam refletindo sobre o que eu estou falando. Mas assim, as pessoas entenderem que prender nenhum brasileiro por causa de porte e nem mesmo de comércio de maconha é algo criminoso, isso para mim é um avanço, entendeu? O mundo, o Brasil vai funcionar melhor se isso acontecer. Isso daí, assim, não é uma afirmação leviana que eu estou fazendo. É uma análise antropológica, sociológica, como vocês quiserem definir, uma dedução baseada em informação, em evidência, em pesquisa, em querer entender como que essa planta surge, que tipo de efeito ela tem nas pessoas, entendeu? Assim como a própria questão assim, de vício, eu vou fazer paralelos com a bebida alcoólica, por exemplo, sabe? Assim, a bebida alcoólica é uma substância que pode acabar com a vida de várias pessoas que têm uma péssima relação com ela. Mas não dá para fazer de conta que a maioria das pessoas do mundo se tornam alcoólatras, a maioria das pessoas do mundo tem sua vida destruída com essas substâncias. O que a gente pode fazer é investir em políticas públicas, em informação, conscientização, as pessoas estarem presentes, sabe? Evitarem que as pessoas percam a sua vida dentro do alcoolismo e estarem assim ativos naquela pauta, sabe? Em todos os âmbitos sociais e culturais. Mas é o único jeito e o melhor jeito de lidar com o abuso de substâncias. E a maconha, ela tem várias coisas que, em comparação à bebida alcoólica, são muito atenuadas. Eu não vou nem fazer uma lista aqui, porque de fato é extensa. Mas o que várias pessoas tentam fazer uma comparação assim, desonesta, assim, muitas pessoas fumam maconha e nem querem continuar fumando. Muitas pessoas fumam maconha apenas em ocasiões específicas, da mesma forma que tem as pessoas que se tornam maconheiros que fumam diariamente ou semanalmente, né? E tem aqueles que
não consigo nem definir assim como ter a própria vida destruída, mas ele tem a vida prejudicada, atrasada por um abuso que teve com a substância que a gente chama de maconha. Isso também acontece, só que é a mesma relação com a bebida alcoólica, tá ligado? Se tu quer que as pessoas tenham uma vida destruída, entre aspas, pela maconha, investe em políticas que fazem essa conscientização, faz com que as pessoas se importem com a vida dos outros, estejam envolvidas, sabe? Uma sociedade que realmente quer ver as pessoas erguidas e não serem arrasadas por essa substância. Só que agora, fazer de conta que a maioria das pessoas que fumaram baseado na vida destruíram a sua vida, prejudicaram a sua vida, sabe? Que a maioria das pessoas não sabe lidar com isso, sabe? Não é como se fosse um mercado que não existe. Isso que as pessoas que são assim, que não entendem de maconha, não lidam com maconheiros e não têm uma experiência assim de anos, sabe, de ter várias relações e várias histórias, estarem sempre atualizados, eles não entendem. Porque na cabeça deles eles pensam que, para começar, quase ninguém fuma e eles fazem assim, botam os maconheiros dentro de uma caixinha, sabe? E quanto mais tu passa pesquisando sobre esse tipo de assunto, tu entende assim que existe maconheira de tudo quanto é tipo, entendeu? Ao mesmo tempo que ela tem efeitos sim sobre as pessoas e não dá pra ignorar, sabe? Eu já vi gente também que tenta desassociar, faz de conta assim, pessoas famosas ou inteligentes ou grandiosas, sabe? Cientistas maconheiros ou artistas maconheiros, tem gente que tenta fazer de conta que se ele não fosse maconheiro, ele seria tão inteligente quanto, ou talvez até mais. Isso é uma afirmação assim, que não tem embasamento nenhum, tu não pode fazer de conta que uma pessoa que teve uma relação com uma substância durante tempo, e uma substância que afeta assim a cognição, afeta assim a interpretação, afeta assim diversos pontos que fazem com que o ser humano molde a personalidade dele de uma forma ou de outra. Não dá pra fazer de conta que isso não afetou no trabalho de alguém que é admirável. Para muita gente eles não querem admitir isso, eles não querem reconhecer que um maconheiro possa ter dado um passo, um avanço significativo, seja em questões culturais, ou em questões científicas, ou a porra que for, tá ligado? Ou até mesmo religiosas também, que eu nem vou dar tempo de introduzir esse assunto aqui, porque eu já passei mais de 10 minutos. Então assim, né, mas o ponto é, tanto a legalização quanto o proibicionismo querem combater o tráfico e querem combater os dependentes químicos. Não é assim, a legalização quer que o tráfico continue tendo seu poder de influência, destruindo tudo, e quer que mais pessoas usem drogas para ter suas vidas destruídas. De maneira nenhuma, tá ligado? A legalização é uma política pública que vai vir aqui, assim, tentar combater a influência do tráfico, assim como também tem aquela lógica que até hoje em dia algumas pessoas tentam propagar, dizendo assim, mas o usuário está financiando o tráfico, como se fosse assim, o usuário individual querer fazer o consumo de algo que criou um mercado. Não é, cara, é um mercado histórico, que estava aqui desde antes do proibicionismo. Esse argumento é falho porque ele está partindo de um pressuposto errado. Ele está partindo de um pressuposto de que o mundo existia sem ter ninguém usando maconha, e daí como alguém quis tirar dinheiro das pessoas, começou a vender. Pelo contrário, sabe? A maconha está envolvida com a raça humana há milhares de anos, tá ligado? Há milhares de anos, não é assim, não é o usuário que financia o tráfico. O proibicionismo é o maior financiador do tráfico, entendeu? Mas eu também não vou explicar como que isso poderia para começar, nem ter mais tempo de fala, como já era para ter encerrado aqui, mas é só um argumento falho que eu estou deixando aqui de lado também, e a outra questão assim, dos abusos, entendeu? Legalização não é incentivar o uso. Legalização tem a ver com permitir que as pessoas possam fazer o consumo legal, com procedência, com informação, mas isso tem a ver com a política pública também, sabe? Assim como as pessoas vão ser informadas, até mesmo na faculdade de medicina, as pessoas vão estudar essas substâncias, porque adivinhe, várias das substâncias que são consideradas ilegais, elas também têm efeitos medicinais, tá ligado? Como quase todas as drogas, assim como a maconha tem um grande potencial medicinal, que vocês viram que eu nem entrei ainda, porque de fato é um negócio assim que é um assunto completamente diferente, mas que entra junto, a partir do momento que a maconha fosse legalizada, e a gente pudesse produzir medicações à base de maconha aqui, e distribuir de forma gratuita pelas pessoas, sabe? Pesquisem hoje em dia como que o Brasil tem acesso a substâncias à base de cannabis, CBD, por exemplo. Eu vou falar já, a gente importa dos Estados Unidos e depois a gente bota para vender aqui por milhares de reais. Então até do ponto de vista capitalista, de como um país melhor funciona, sabe? Eu já vi gente tentando fazer de conta, mas para que investir em maconha se a gente pode investir em outra indústria? Como se fosse coisas separadas, tá ligado? Coisas separadas de passar, não. Se legalizar maconha a gente não pode avançar a outra área. Como não? Pode fazer tudo, mas o fato de que assim, cara, existe um potencial medicinal gigantesco e hoje o Brasil depende de países estrangeiros, tá ligado? Faz sentido a gente não plantar maconha, não ter os nossos medicamentos feitos com
tipo assim, com a responsabilidade de quem está sendo produzido, até mesmo para o governo, se for o caso, ou por empresas privadas que vão fazer isso com algum órgão regulamentador que vai levar a sério e vai exigir procedência, e vai ter larga escala e vai poder ter acesso até mesmo através do SUS. Isso que eu estou falando da maconha medicinal, que como eu falei, é outra história separado, mas que anda junto, entendeu? Porque tem a ver com a mentalidade do povo. É as pessoas entenderem o que é a maconha, o que ela pode significar e o que tem uma relação diferente com essa substância pode fazer de bem para o Brasil. E acreditem, vai fazer bem. Ah, não vai ter problema, não vai ter transtorno? Vai, mas falo com tranquilidade, cara. A gente tá no pior de tudo, entendeu? O proibicionismo é o pior de tudo. É a mais, assim, menos funciona para tudo, entendeu? Não impede o uso, nem um pouco, não impede jovens de usar drogas, entendeu? Porque não tem políticas reais de informação e conscientização. Tu poderia informar sobre drogas até nas escolas, porque tem argumentos científicos e com dados e com informações sérias para evitar com que o jovem faça consumo. Mas isso sequer acontece, tá ligado? É só políticas fracassadas, que nem a Proerd, que é um fracasso, entendeu? Fracassou nos Estados Unidos. Já pararam de fazer essa porcaria lá porque nunca funcionou. Nunca houve evidências de que jovens que fizeram esse tipo de política na infância não utilizaram drogas na adolescência, não utilizaram drogas na vida adulta. Nunca teve correlação com essas duas informações, sabe? Era só dinheiro gasto e muito mal gasto, tá ligado? Então, assim, o proibicionismo desperdiça dinheiro, desperdiça as vidas também, que eu já tô passando, mas fazer o quê? Tem que ir até o final para falar sobre até a questão, assim, de encarceramento injusto e toda a questão, assim, de que historicamente, sempre houve uma espécie de legalização para os mais ricos, ou no mínimo para os artistas, sabe? Várias pessoas que, se eles não fossem artistas, eles seriam perseguidos, sabe? Desde quando começou a legalização, na década de 20, 30, 40, sabe? Sempre teve músicos, né, e pessoas, atores e atrizes, pessoal do teatro, que utilizavam várias drogas diferentes, não só a maconha, obviamente, né? E isso sempre fez parte da cultura de vários países, sabe? Fez parte da Europa, fez parte dos Estados Unidos, fez parte aqui do Brasil também, sabe? Até na época da ditadura militar tinha um pessoal que fazia fumaça pra caramba, e essas pessoas a gente sabe quem são, e eles estão vivos até hoje em dia porque eles são artistas, tá ligado? E isso nem é um argumento pra querer perseguir essas pessoas também, é só pra entender que, tipo assim, a legalização sempre existiu para pessoas com certas posições na sociedade. Então, até de um ponto de vista racional, lógico e de igualdade, tu entende que não faz sentido manter o proibicionismo aí, porque só gente pobre, e em sua maioria pessoas negras, vão ser punidas por isso. Isso é dado, é estatística, sabe? É um negócio assim que nunca vão punir os grandes usuários e nem os grandes traficantes, tá ligado? Nunca que os traficantes que fazem parte do governo, tá ligado? Literalmente, eu tô deduzindo através do que a gente enxerga aqui no país, é bem difícil imaginar que o Brasil não tem esses capítulos de Helicoca ou aviões da Força Aérea Brasileira transportando drogas e não acreditar que existe, no mínimo, gente em cargos políticos, juízes, ministros, algumas pessoas envolvidas com o narcotráfico aqui no Brasil. Não tem como, não funcionaria dessa forma, sabe? Então, entendo que assim, cara, de todos os lados que tu olhar, cara, o proibicionismo é uma furada, é fracassado, não soluciona o problema do tráfico, nem chega perto de solucionar, não impede menores de idade de ter acesso a substâncias, entendeu? E a legalização ia acabar com o tráfico instantaneamente. Não vai acabar com o tráfico instantaneamente, mas agora você tem que ver como é que é o tráfico em países legalizados e um país que nem o Brasil. Você tem que olhar, você tem que pesquisar, você tem que se importar com essa pauta. Eu não vou te dar uma aula aqui se tu nem tá querendo gastar 2 neurônios e gastar meses da tua vida se atualizando sobre uma política de Estado séria como essa, né? E a última coisa que eu vou mencionar de novo, então, é a ideia de que as duas políticas querem combater os dependentes químicos, entendeu? Países que legalizaram não querem que mais pessoas se tornem dependentes químicas, mas só entenderam que não é através da proibição e da ameaça, e sim através de políticas públicas que funcionam, sabe? Com informação, com distribuição, assim, de... Enfim, tu tem que realmente passar por um grande processo de educação, porque só dizer para as pessoas não usar e até proibir eles de usar não ajudou em nada, tá ligado? Se tu quer que as pessoas não tenham sua vida destruídas, crie políticas de informação, de alerta, sabe? E em orientação de consumo também, porque afinal nenhuma substância é igual a outra. E eu estava falando especificamente da maconha. A maconha, mais do que todas as outras drogas, mais urgentemente do que qualquer outra, tem que ser legalizada, entendeu? Tem que ser legalizada, porque é o tipo de coisa assim que o Brasil... Vocês podem assim, ó, infelizmente quase ninguém que vai ver esse vídeo vai se lembrar que eu estou falando isso aqui. Mas um dia a legalização vai vir sim, eu não tenho dúvida alguma, porque é o único caminho funcional para um país sobreviver no mundo. Literalmente é isso que vai acontecer, tá ligado? Vai rolar a legalização e
20, 30, 40 anos depois da legalização, as mudanças culturais profundas que o Brasil vão ter passado, no final das contas, na balança que pode ter tido problemas e coisas boas, o resultado final é positivo sim, tá ligado? O proibicionismo não tem pontos de redenção, é uma política atrasada e ineficiente que tem mantido o Brasil muito tempo, tipo assim, deixado de lado de avanços significativos para a medicina e até mesmo por uma estrutura civilizatória que o Brasil poderia ter quando chegar o momento que a gente começar a legalizar, começar a desmistificar e começar a passar adiante informações reais, sérias e verdadeiras sobre o que a maconha pode ou não fazer pelas pessoas e todos os benefícios que ela vai trazer sim para a sociedade brasileira.